Bom, pessoal, vou fazer então a demonstração aqui dos dois assuntos que eu comentei com vocês. Um, como que a gente trabalha com a área dos ambientes aqui, para vocês poderem fazer um ajuste do programa mais fiel ao que a gente tem lá. E depois, como a gente trabalha com a área construída, para conseguir aquele grande valor para fazer a estimativa de custo. Então, aqui na guia arquitetura, painel Room and Area, a gente tem a ferramenta Room. Quando a gente clica aqui, ó, vem assim, isso aqui vem marcado. Então a gente chega perto dos ambientes, ele reconhece o perímetro, né? A gente consegue colocar. Se a gente bota numa área vazia, ele não reconhece. Tá? Então a gente pode ir dando cliques aqui, e um por um, e ele coloca todos os ambientes. Ou eu posso clicar aqui no automático e dar essa mensagem de sucesso, e ele aplica aqui ambientes em todos os recintos fechados do projeto. Tá bem? Vocês vão notar que ele vem assim, ó, vem com essa etiqueta, tá? Isso é uma etiqueta. E aqui assim, ó, se a gente passa o mouse, ó, a gente consegue selecionar o ambiente propriamente dito. Então tem diferença, tá? Isso aqui é o ambiente, isso aqui é o identificador, tá? Quando a gente seleciona o ambiente, por exemplo, vocês vão ver aqui nas propriedades, ó, aquilo que eu tinha comentado e não deu certo, né? Quando a gente abre o Revit pela primeira vez, ó, aparece essa paleta assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar ali. Aparece assim, né? O navegador do projeto e a paleta de propriedades. Eu costumo trabalhar assim, boto aqui, ó. E aí fica mais fácil aqui de trabalhar, né? Então, quando a gente seleciona um ambiente, aparecem esses parâmetros aqui disponíveis. Por exemplo, a área já está contada ali, o perímetro também, o volume vocês vejam que não está computado. Depois eu mostro para vocês como é que a gente habilita isso aqui. E depois outros parâmetros de texto que a gente pode atribuir, né? Por exemplo, o acabamento do piso, paredes, essas coisas. Tá bem? Já o identificador é simplesmente uma etiqueta, né, de texto ali que lê os parâmetros do ambiente e expressa, né, graficamente. Então, no caso aqui, ó, esse identificador ele está mostrando o nome do ambiente e o número do ambiente. Se eu vier aqui, ó, no seletor de tipos, eu posso substituir ele por um que contenha a etiqueta da área ali embaixo, né? Então dá para fazer isso para todo mundo. Dica ninja, ó, vocês vão selecionar um deles e no teclado vão digitar SA, Select All. Vai pegar todo mundo e vocês podem agora trocar com área aqui, ó. E aí vai ficar assim para vocês, vai ficar mais fácil de vocês verificarem, por exemplo, se um ambiente está maior ou está menor, vai alterando aqui, ele vai atualizando esses valores. Então isso aqui, ó, é justamente para vocês poderem fazer um acerto, um ajuste fino aí nas áreas do projeto, de acordo com aquele programa, tá? Cumprida essa parte, vou mostrar para vocês como que a gente cria uma tabela de áreas, né? Para vocês terem uma tabela de áreas úteis, tá? Lembrando que esses ambientes, se vocês pegarem aqui, ó, eles desconsideram a área ocupada pelas paredes. Então não pode ser considerado como uma área construída, né? Uma área útil. Então vou pegar aqui com vocês, ó, View. Nesse painel central aqui, ó, Create, a gente tem Schedules aqui, ó. Vocês vão ver que ele é um desdobrável e vamos pegar esse primeiro comando ali, ó, Schedules e Quantities. Pega ali, não vou salvar, vou seguir reto aqui. E aí o que, que a gente quer? Fazer uma tabela de quê, né? Uma tabela de ambientes, né? De áreas, né? Então a gente tem que vir na categoria correta aqui, tá? Mais para baixo a gente vai pegar essa aqui, ó, Rooms. Tá? Avança ali. E agora a gente vai colocar os campos, né? As colunas que a gente quer que essa tabela tenha. Então, primeiro o nome, avança lá, e depois a área, avança lá. Se eu estivesse trabalhando aqui com vários pavimentos, né? Eu poderia colocar o level também. E aí colocar o level como primeiro ali, ó. Então a gente pode reordenar por aqui. Aí eu vou dar um OK. E ele vai gerar essa tabelinha aqui para mim. A tabela ela vem assim, se a gente dá um OK direto, ela vem meio bruta, né? Ela não está fazendo nada aqui, não está contando, não está somando nada. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Quando a gente está aqui na tabela, ele nos oferece isso daqui, ó, tá? Então esses botões que aparecem aqui são os mesmos botões que a gente tinha aqui, ó, tá?
Mesma coisa, tá? Então tudo que tem aqui, tem lá. Então eu vou vir nesse cara aqui, ó, Sorting Grouping, e vou marcar aqui, ó, para calcular os totais, tá? E depois aqui no Formatting, para área, eu vou pedir que ele calcule os totais para mim. Eu vou dar um OK, ó, e ele já vai nos dar ali o total geral desse projeto. Vocês podem ir renomeando-os, claro, não falei para vocês, mas vocês podem renomear os ambientes, ó, tanto aqui na planta mesmo, por exemplo, digamos que aqui seja a administração, deixa eu colocar aqui. Né? Ou renomear pela própria tabela, né? Renomeando por aqui. Tá bem? Vocês podem até fazer o seguinte, ó, encaixar as janelas lado a lado, assim, para que vocês possam ir renomeando e acompanhando o que está acontecendo lá na planta. A gente faz isso por aqui, ó, View, aí tem nesse painel final aqui, ó, tem esse aqui, ó, Tile Windows. Né? Vocês podem fechar que não interessa aqui, por exemplo, e aí fica assim, ó, pode vir aqui de novo, e aí mostrar a planta e a tabela, e aí vocês podem ir renomeando por aqui. Perfeito? Deixa eu começar a colocar outros ambientes aqui, começaria a aparecer também, né? Vocês vão perguntar, como é que eu coloco um ambiente aqui nessa área que não é fechada, né? Então, olha ali, ó, deixa eu voltar aqui para a planta, deixa eu voltar aqui na arquitetura, ó. Assim não dá, ó. Não dá para colocar um ambiente, né? Porque ele não reconhece as paredes. E digamos que eu queira fazer um ambiente aqui assim, dessa circulação, né? Aí eu teria que usar esse recurso aqui, ó, de separação de ambientes, ó. Eu teria que desenhar aqui, ó, tá bem? Ó, desenhar. Eu posso até usar aqui, ó, esse recurso, ó, de Pick Lines, que ele reconhece linhas do próprio desenho do CAD, ó, como delimitadoras de ambiente, ó, né? Por exemplo, aqui e ali, ó. Agora, como eu tenho esse recinto fechado, por que eu não desenhei aqui também? Porque aqui tem parede. A parede é um elemento que delimita ambientes, né? Então, posso voltar agora, ó, e ele vai encontrar aqui esse ambiente, ó, da circulação. Ó, bem certinho. Vou dar um ESC para sair do comando. Ele sempre vem por padrão com essa etiqueta que não tem área. Então, a gente pode marcar aqui, ó, trocar. Aparece a área ali. Aquilo que eu falei para vocês do volume, né, que não está sendo computado ali, ó, a gente pode alterar aqui, ó. No título do painel, a gente pode vir aqui, ó, nesse comando e trocar disso para isso aqui, ó, que ele vai calcular também os volumes. Vai dar um OK, aí ele passa agora a computar aqui também o volume desse ambiente. Tá? Uma coisa importante também, pessoal, é que os ambientes, assim como paredes e pilares, eles têm uma restrição topo-base, né? Então, olha só como é que eles estão colocados aqui, ó. Até um pouco estranho, né? Ele nasce no P0, tá correto, mas ele está dizendo que ele morre no P0 também, e aí coloca um deslocamento positivo, né, acima, né? Então é uma coisa que é estranha, né? A gente teria que corrigir para deixar bem certinho. Como é que a gente faz? A gente seleciona assim tudo, fecha os olhos, seleciona todo mundo. E aí um recurso interessante tem aqui é o filtro. Vai ali no filtro, porque a gente pegou coisa além dos ambientes. Então vou tirar aqui, ó, esse cara eu não quero, elevações, os tags, não precisa pegar, nem vistas e nem paredes. Ó. Só os ambientes, são 19. Aí eu dou OK, tenho só os ambientes selecionados e agora eu posso alterar isso aqui. Eu quero que os ambientes nasçam no P0 e morram lá no PC. 0 aqui, e a gente tem agora os ambientes certinho. Então tá, para essa parte aqui de ambientes acho que está completa a informação, fizemos a tabela, colocamos os ambientes, alteramos o identificador para exibir a área, aprendemos como é que a gente faz uma limitação de ambiente quando a gente não tem paredes, né? Vocês podem seguir com essa aqui, né, para fazer a área do pátio, que assim, sei lá, dá para ir fazendo, desenhando e incluindo essas áreas. Perfeito? Agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu fechar essa tabela aqui. Quando eu fecho a tabela, onde é que ela vai parar, pessoal? Aqui no navegador do projeto, ela vem para cá, ó. Room Schedule. Eu não mostrei para vocês como é que renomeia ela, é só clicar aqui em cima. Bota assim, ó, área útil, tabela, vamos lá.
da tabela áreas úteis. Aí clica fora aqui que ele renomeou ali para nós, tá? Vou fechar aqui de novo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria uma planta de área construída. Então isso vem aqui no arquitetura de novo, room and area, e aí tem esse comando que é um desdobrável, tá? E aí a gente tem que criar, a gente não pode pegar e assim como os ambientes e colocar áreas assim. A gente precisa antes criar uma planta dedicada ao cálculo dessas áreas. Então eu clico aqui, aí eu vou pegar aqui, ó, área construída, vou trocar o tipo aqui, tá bem? Aqui ele pergunta qual o nível que eu quero criar, que eu quero associar essa nova vista, então eu vou associar o P0 e vou dar um OK. Ele vai criar, pessoal, vai fazer uma pergunta aqui, ó, se a gente quer criar as linhas de limite automaticamente a partir das paredes existentes no projeto. A gente pode até dizer que sim, mas é muito raro que ele acerte em cheio aquilo que a gente quer, tá bem? Então eu vou dizer que não para a gente desenhar manualmente essas áreas aqui no nosso projeto, tá bem? Para onde é que foi essa planta de área que a gente criou? Reparem que aqui tem até um iconezinho diferente, ó. Isso aqui é uma planta de piso, que fica abrigada aqui, ó, em Floor Plans, e essa aqui, ó, é uma planta de área. Ela fica abrigada numa nova pastinha aqui embaixo, ó. Tá ali, ó, planta de área construída. E como é que funciona? A gente precisa, nesse caso, ó, desenhar os delimitadores da área construída. Então eu faria o quê? Pegaria aqui, ó, pegar o retângulo, vou desmarcar aquilo lá e vamos fazer assim, ó, tá? Bloco por bloco. Aqui eu vou precisar usar esse cara aqui, porque está torto. Dá para fazer aquela nova, duplicar a vista, rotacionar a viewport, aquilo que a gente viu lá passado, dá para fazer também, para a gente trabalhar aqui com mais tranquilidade. Beleza, então temos essas áreas definidas, a gente pode agora delimitar aqui também, como a gente fez lá na planta, ó. Até mais fácil. O que a gente faz agora? Vem aqui na área, coloca uma área aqui, outra aqui na circulação, outra nesse bloco, outra nesse bloco e outra nesse bloco, né? Então a gente pode até dar nome às coisas, né? Vamos alterar isso aqui porque tá estranho, né? Como é que a gente edita esse tag aí, tá, pessoal? Que tá feio, né? Seleciona ele aqui, ó. Isso aqui é uma família carregável, ou seja, uma família que a gente salva no HD, constitui biblioteca. A gente pode editar ela aqui, ó. Edit Family. Clica aqui, a gente vai abrir esse arquivo e aqui, ó, a gente pode alterar o tamanho dessa caixa de texto aqui para dar mais espaço. Nessa aqui é a mesma coisa. Ou ainda, esses labels aqui, ó, são responsáveis por ler parâmetros lá dentro do projeto e exibir o seu valor. E ele tem uma configuração aqui dentro, ó, se vocês vierem, seleciona aqui a caixa de texto, clica aqui em Edit Label, vocês podem marcar isso aqui, ó, que aí ele não vai quebrar o texto quando a caixa for menor, ó, tá vendo? Se eu voltar lá, ó, e desabilitar isso aqui, ó, o texto acaba quebrando, tá vendo? Aí depende do tamanho da caixa de texto. Então quando a gente vem aqui e desmarca isso, ou melhor, marca ali, né? Não interessa o tamanho da caixa de texto, que o texto nunca vai quebrar. Mesma coisa aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. Ok. E tá feito. A gente pode salvar essa família para deixar certinho ou simplesmente carregar ela no projeto e substituir aqui, ó. Que aí ela vai ficar certinha agora. Tá bem? A gente pode nomear essas áreas construídas, né? Por exemplo, B1 ou de bloco 1. Vamos lá, bloco 2. Essa nomenclatura pode ser feita pela tabela posterior, não tem problema. Bloco 2. Aqui, bloco 3. Mas eu vou fazer diretamente aqui pela planta, tá? Bloco 4. E aqui, ó, a área da circulação a gente pode dizer C, simplesmente.
circulação. Tá bem? Temos essas áreas aqui. E agora a gente quer fazer um somatório, né? Assim a gente tem como fazer uma tabelinha e depois somar. Assim como a gente fez a tabela aqui de ambientes, a gente vai fazer uma tabela de áreas agora. Então acompanhe lá. View, Create, Schedules, Schedule Quantities. E agora é aqui, ó, a área construída. Repara que tem diferença, tá? A gente quer essa aqui. Aí dá um OK. E aí coloca o nome, a área. Se a gente tivesse vários pavimentos, a gente poderia botar o level ali também, mas não precisa agora, né? A gente pode já ir aqui no Sorting Grouping, né? Calcular os totais e lá no Formatting para a área, calcular totais também. Dá um OK. E nós temos aqui a área construída, nesse caso. Né? A área construída, ela deve ser um pouquinho maior que a área útil, né? Olha lá, 561, 613 nesse caso. Nessa hipótese que eu estou mostrando para vocês. O projeto de vocês, claro, vai ser diferente. Tá bem? Então aqui ela já está certinha. A gente pode fazer isso aqui. Vou fazer um plus aqui com vocês, tá, pessoal? Vou voltar aqui na planta. Onde é que eu estou aqui? Aqui, né? A gente pode fazer um esquema de cores para esses ambientes aqui. Ó. Ele faz umas manchas, né? Então venham aqui comigo, sem nada selecionado, nenhum comando ativo. Na propriedade aqui da vista, a gente tem aqui, ó, Color Scheme. Se vocês clicarem aqui, vai abrir essa janela. Então a gente já tem uma área construída bruta aqui. E a gente pode agora, a gente clica aqui, ó. Aqui a gente pode fazer, se a gente escolhe o tipo, ó, uma coloração por nome, por exemplo. Aí dá um OK nessa mensagem. Então, para cada nome que eu tiver, ele vai colocar uma cor. Posso fazer por outro critério, por área, né? Ele dá aquela mensagem que ele vai perder as cores, né? Então, por faixa de área, ele vai fazer cores ali. Eu acho que por nome pode funcionar. O que ele diz aqui? Ó? Que se tu fizesse qualquer alteração de cores, aqui, não gostei dessas cores, vou lá trocar. E aí tu tá alterando ali, tu vai perder aquela configuração de cores. É isso que ele está dizendo. Dá um OK aqui, aplica, e ele fez um diagrama ali de cores para nós. Beleza? Então é isso, pessoal. Qual é a ideia? A gente fazer essa verificação de área construída e também ter a possibilidade de vocês aqui, ó, darem uma editada no modelo. Aqui ficou pequeno, aumenta um pouquinho, o volume vai um pouco mais para lá. Aí tem que ver se a área construída lá vai ser compatível, então a gente pode fazer isso aqui, ó. E aí agora eu dou uma dica ninja para vocês aqui, ó. Vocês podem fazer, pessoal, o seguinte, ó. Se vocês, na hora de desenhar, ó, pegarem a ferramenta alinhar, ó, pegar a borda da parede, alinhar aqui e fechar o cadeado, vocês podem alterar essa parede, que essas linhas vão estar sempre conectadas. Dá para fazer assim, depois de ter desenhado também. Ó. Por exemplo, eu vou chegar ali perto dessa linha, ó, ele vai realçar o quê? Wall. Cliquei. Primeiro alinhamento. Depois vou clicar no quê? Área Boundary. Cliquei. E ele oferece o cadeadinho para fechar. Entendeu? Olha como é fácil. Ó. Ele sempre pede o quê? O certo, depois o errado. Então, o certo é o quê? Ele dá prioridade para a parede, cliquei. Depois, tira e bota de novo. Ó. Área boundary. Aí clico, ele oferece o cadeadinho e fecho. Vocês podem fazer para todos os contornos. E aí, não tem o problema de vocês estarem alterando o layout lá e aí terem que estar vindo aqui nessa planta de área para fazer essa atualização. Beleza? Era isso que a gente tinha. Aí vocês podem tentar fazer em casa, qualquer dúvida, lá no fórum de discussão a gente vai ter como tirar essas dúvidas e preferencialmente, como eu falei ali na aula ao vivo, a aula ao vivo é o lugar para a gente poder conversar com mais velocidade. Então era isso. Um abraço a todos, bons estudos, até a próxima.